primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de produção de texto e iniciaremos o capítulo 6, falaremos sobre a crônica. Bom, a crônica é um gênero textual em que são abordados assuntos do cotidiano. É importante que vocês anotem isso porque é a principal característica da crônica e o que a diferencia do conto, certo? Por quê? Porque a crônica e o conto, eles possuem características e estrutura semelhantes, certo? No entanto, a crônica, ela é marcada por isso. Isso o quê? Assuntos do cotidiano. O cronista, ele fala sobre assuntos do cotidiano. Então, eu sei que aquele texto é uma crônica porque aborda assuntos do cotidiano, diferente do conto, certo? Na crônica eu tenho o quê? Uma forma subjetiva e pessoal. Por quê? Porque o cronista, ele pode ou não, como nós veremos na linguagem da crônica, pôr a sua fala, ou seja, falar em primeira pessoa, mas a crônica, no geral, ela possui essa característica de uma forma subjetiva, ou seja, pessoal, certo? É uma narrativa curta, vocês podem encontrar crônicas que se alonguem um pouco, de 3 laudas ou não, certo? Mas não mais que isso. Por quê? Porque a crônica ela é uma narrativa curta, certo? Ela possui temas contemporâneos. Se a crônica ela aborda assuntos do cotidiano, ela irá ter temas contemporâneos, certo? De acordo com a atualidade. E vocês verão também que na crônica, o cronista pode fazer críticas com relação aos assuntos que ele aborda, certo? Intermediário entre o jornalismo e a literatura. Porque a crônica ela possui esse caráter intermediário? Porque ao mesmo tempo que ela traz informações e expõe essas informações com relação ao mundo, ou seja, fato, ela também está para a literatura pela forma subjetiva, certo? Que o cronista usa para expressar, para apresentar esses fatos, e também porque ele também pode se utilizar de figuras de linguagem e elementos que são próprios da literatura, certo? Do meio literário. Por isso a crônica ela é um gênero que é intermediário entre o jornalismo e a literatura. Por que jornalismo? Porque ela traz fatos, certo? Traz assuntos atuais, como política, economia, certo? Ela também é um veículo de informação, através dela você pode se informar, certo? E ela também é um intermediário entre a literatura, também faz essa intermediação pela literatura, porque o cronista irá utilizar uma linguagem subjetiva, certo? Uma linguagem poética também. Vai utilizar figuras de linguagem, certo? Por isso, o livro traz essa afirmação que a crônica é um gênero intermediário entre jornalismo e literatura. E há uma diferença entre a crônica e o conto, como já havia citado antes, certo? Mas para frisar, a crônica se difere do conto, porque a crônica ela se restringe a abordar assuntos do cotidiano. As crônicas elas abordam assuntos do cotidiano, é o tema central, assuntos do cotidiano, temas contemporâneos. No conto eu posso ter o conto fantástico, eu posso ter o conto de suspense, certo? Ou seja, extrapola o cotidiano à realidade, enquanto a crônica ela se atém somente à realidade, certo? Há assuntos que estão no nosso meio social. Bom, e além disso, existem os tipos de crônica, certo? Os tipos de crônica, eles são empregados de acordo com o autor, certo? De acordo com o estilo dele, aquilo que ele quer expressar. E ele pode se utilizar dos diversos tipos de crônica para isso. Temos as crônicas de ensaio,
que são crônicas em que vão apresentar críticas a aspectos da sociedade. E essas críticas, elas são feitas de forma argumentativa, certo? E também utilizando a ironia. Esse argumento, essa crítica, ela é tecida de forma irônica ao longo da crônica. Nas crônicas de humor, eu terei uma linguagem informal e o principal objetivo é causar o riso em cima de críticas aos aspectos da sociedade contemporânea, certo? Então, o principal objetivo da crônica de humor é causar humor criticando algum aspecto social, certo? E também tem como característica a oralidade, certo? Utilizando-se da oralidade para isso. E as crônicas líricas ou poéticas, elas terão como principal objetivo trazer emoções, sensações. Então, nelas serão pautadas situações, emoções subjetivas. E por isso eu digo que ela tem uma forma poética e uma linguagem subjetiva. Por que subjetiva? Porque é pessoal, diferente das crônicas de ensaio e crônicas de humor, certo? Além disso, as crônicas líricas ou poéticas terão como pauta acontecimentos e assuntos do cotidiano, certo? Lembrando que isso é uma característica da crônica. E tem sentimentos e sensações do cronista, como eu havia citado antes. Por quê? Porque traz a subjetividade, certo? No livro de vocês, na página 11, ele traz sobre esses tipos de crônica e dá um exemplo para cada uma. Como exemplo da crônica de ensaio, eu tenho a crônica Devagar, Devagar, de Ivan Ângelo. Como exemplo de crônica de humor, eu tenho Sessão de Hipnotismo, de Fernando Sabino. E como exemplo de crônica lírica ou poética, eu tenho Procuras, de Rubem Braga. Agora vejamos a linguagem da crônica, certo? A crônica ela terá uma linguagem que geralmente será coloquial, certo? Ou seja, ela pode também apresentar uma linguagem formal. Caso ela apresente uma linguagem coloquial, eu conseguirei perceber marcas da oralidade. O que são marcas da oralidade? Marcas da oralidade são expressões, abreviações que ocorrem quando nós falamos. Exemplo, eu faço o quê? A abreviação da palavra para, ou como tipo assim, né? Certo? Então, as marcas da oralidade, elas aparecerão também por conta da linguagem coloquial, quando houver. São textos curtos, como nós havíamos visto antes. Ela irá abordar aspectos do comportamento humano na atualidade, então serão analisados o nosso comportamento, lembrando que o principal objetivo da crônica abordar assuntos do cotidiano, certo? Eu conseguirei perceber humor e reflexão nas crônicas, ou seja, ela me fará refletir sobre os assuntos do cotidiano, mas também pode, em cima das críticas feitas desses aspectos, causar o riso. Irá abordar fatos do cotidiano e poderá ter uma narrativa em primeira ou terceira pessoa. Para nós conseguirmos entender melhor sobre a crônica, vamos ler na página 13 o texto 3 da crônica Devagar, Devagar. Calma, viver é devagar. Uma pessoa leva 9 meses para nascer, 1 ano para andar e ganhar dentes, 2 anos para falar, 6 para ler, 18 anos de escola para se formar, 30 anos para ficar maduro, 90 anos para morrer. Para que a pressa? Não se estresse, apressa-te devagar, aconselhava o historiador romano Suetônio ao imperador Adriano. Por que tem pressa os que têm pressa? A pressa é um perigo. Acontecem 700 acidentes por dia nas rodovias brasileiras.
42 mil pessoas morrem anualmente em acidentes de trânsito, 24 mil só nas estradas. Por que a pressa? As cidades estão lá à espera no término da viagem. As praias estão lá, os hotéis, os parentes, os amigos, nada vai sair do lugar, mas todos têm pressa. Parecem fugir dos quilômetros. Não há nada que se possa fazer com pressa e prudência ao mesmo tempo, ensinava o latino Publio Ciro, 2000 anos antes da invenção do automóvel. A pressa para ganhar dinheiro amolece a moral, favorece o crime, a corrupção, a bajulação, o carreirismo, a passada de perna. Na última década do século passado, começou a circular com o peso de um salmo bíblico a nova mensagem aos jovens. Aquele que não ganhar seu primeiro milhão antes dos 30 anos será um perdedor. A pressa entrou em cena nos escritórios. Vieram os atropelamentos nos corredores das empresas. Como diz o delinquente do filme Notícias de uma Guerra Particular, sobre um par de tênis que viu alguém usando e o qual não podia comprar. Eu vou pegar, brother. O jovem da classe média diz sobre 1 milhão que outros têm. Eu vou pegar o meu, cara. Bom, aqui nós conseguimos perceber como na crônica eu tenho dados que são dados verídicos com relação a quê? Com relação a acidentes anuais, certo? E percebam como nesta crônica o cronista está abordando sobre a pressa, certo? É um problema que nós temos na nossa sociedade contemporânea. Tudo se move, tudo deve ter uma pressa. Nós temos pressa para estudar, temos pressa para trabalhar, pressa para fazer as nossas atividades cotidianas. Então, é um tema, um aspecto social e que engloba o quê? O comportamento humano, certo? E observem que a linguagem que ele utiliza não é uma linguagem formal, rebuscada, mas uma linguagem coloquial. Vamos continuar então a ler. Também no amor, a pressa não resulta em grande coisa. A pressa dos conquistadores assusta a presa. A dos ansiosos provoca fracasso na hora H. A dos imprevidentes termina em gravidez. A dos maridos dá origem a mulheres insatisfeitas. A das esposas encoraja adúlteros. A dos namorados acostuma a falta de capricho no amor. A dos solteirões produz velhos solitários, que não atentaram enquanto era tempo para um conselho de avô. Fuja das mulheres, mas devagar, para que elas possam alcançá-lo. Pressa para fazer um trabalho não dá certo. O oleiro sabe que não adianta apressar o barro. Uma mesa bem feita, uma cirurgia precisa, uma casa bem construída, um sapato confortável, uma estrada segura. Tudo tem seu tempo e não é o dos apressados. Lembram-se da cratera da linha 4 do metrô de São Paulo? Viram o absurdo urbano do Minhocão? Viram a atrapalhada do plano Collor? A pressa é o ritmo dos trapalhões, diz o escritor americano Ambrose Bierce. O povo sempre soube disso, ao criar ditados como a pressa é inimiga da perfeição. Roma não se fez num dia, devagar se vai longe. Gasta-se tempo fazendo e outro tanto refazendo. Vamos, pois, desacelerar, ouvindo o que diz um escritor de prosa saborosa, o londrino J.K. Chesterton. Uma das grandes desvantagens da pressa é o tempo que ela nos faz perder. Bom, aqui nos basta para nós percebermos que o cronista tem como objetivo causar uma reflexão com relação à pressa que temos para tudo, em todos os aspectos da nossa vida. E além da reflexão, para refletirmos sobre a pressa, de por que temos pressa e para que ter pressa, ele também faz uma crítica, certo? Por que ele faz uma crítica? Porque quando temos pressa, tudo sai diferente do que planejávamos.
ocorrem o que? Acidentes, e ele traz o que? Dados que são factíveis. Ele traz também citações de pessoas que realmente existiram, certo? Tendo um caráter, então, trazendo aspectos da sociedade, da realidade, e assim eu consigo perceber as características da crônica em uma crônica, certo? Então nós analisamos essa crônica de uma forma breve para percebermos o que? A reflexão e a crítica ao que? A um comportamento humano da atualidade, certo? Ou seja, na nossa sociedade atual. Então, é o que acontece hoje, visando hoje. Por isso, a crônica ela tem esse aspecto jornalístico. Bom, e para a atividade, para vocês exercitarem com relação ao que nós acabamos de estudar sobre a crônica, eu proponho a vocês que façam as páginas 8 a 10, 12 a 14 e 17 a 23. É isso e até a próxima aula.